Sejam bem-vindos à DPN. Hoje vamos falar das estratégias de funcionamento das unidades de controle motor, como ela enfrenta situações diversas, normais de condução e também as falhas que acontecem, que podem vir a acontecer dentro da gestão eletrônica do motor. Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Muito bem, vamos dar início então a nosso conteúdo aqui com essa estratégia de funcionamento das ECU, as unidades eletrônicas de controle motor. E vamos focar no motor. Eu vou inclusive focar em 12. Eu selecionei 12 estratégias diferentes, existem muitas mais. Mas, inclusive, podemos ver, se vocês gostam, fazemos outra parte 2 desse conteúdo, colocando mais estratégia de funcionamento. Mas vamos falar de algumas que são muito conhecidas e outras que talvez nem tanto. Algumas dessas estratégias estão aí para ajudar a corrigir um defeito e outras são absolutamente normais de funcionamento do motor e por isso é bom conhecer para quem trabalha, quem mexe com tecnologia automotiva, até saber que determinado comportamento é natural, é normal da programação dessa unidade de controle de motor. Mas muito bem, vou compartilhar aqui com vocês uma tela para fazer um resumo, uma espécie de contextualização. Vejam aqui, olha, aqui nós temos uma básica de eletrônica, uma gestão de motor. Por um lado, nós temos o que conhecemos como as entradas. As entradas são as informações enviadas pelos sensores. Sensores são todos aqueles que transformam uma magnitude física em um sinal elétrico. Então, temos aqui sensor de rotação, sensor MAP, pedal de acelerador, temperatura, sonda lambda, alguns exemplos apenas selecionados para mostrar que tudo isso aqui são sinais de entrada que vão chegar à ECU para serem processados. Então, depois vão por esse processamento de dados e, a partir desse processamento, a unidade de controle de motor toma as suas decisões. E isso temos que entender que é tudo baseado em condicionais. Por exemplo, que é um condicional? Olha, se estamos com uma temperatura inferior a 40 graus, estamos na fase fria. Esse é um condicional. Então, nós vamos dar um sinal ou uma ordem para um atuador, que são as nossas saídas aqui, por exemplo, para aumentar aqui no injetor o tempo de injeção, mais combustível. E é tudo condicional. Se acontece tal sinal, se recebemos tal sinal, tomamos tal decisão. Imaginem, são milhares, centenas de milhares de informações que trabalham nesse processamento de dados desse computador, que é igual com o computador que nós utilizamos em casa, só que não tem monitor, mas tem programa, processamento de dados, memória, tem tudo o mesmo que nossos computadores, inclusive uma velocidade muito grande para fazer esse processamento de dados. E com esse processamento de dados, depois vai tomar ações, vai para os atuadores. As saídas é justamente isso, é uma ordem para um atuador, ativa o injetor, faz a bobina gerar alta tensão para que aconteça a ignição X graus antes do ponto morto superior, ativa a bomba de combustível, acelera, que é aqui do corpo da borboleta. Então, todos esses aqui são atuadores, recebem ordens da unidade de controle do motor. Então, isso é basicamente como funciona qualquer eletrônica que está controlando uma máquina, que é o caso do que nós temos em um motor, ok? E se a gente faz uma analogia, nós mesmo funcionamos igual. Olha, nós estamos dirigindo o carro, os nossos olhos, são sensores, estão vendo que lá na frente o sinal está passando de verde para amarelo. Então, nosso processamento de dados, que nosso cérebro vai dar uma ordem para um atuador, por exemplo, que é meu pé, tira o pé do acelerador e começa a pisar no freio, baixa uma marcha, o que for. E igualzinho funciona aqui. Recebe informação dos sensores, processa esse dado e toma decisões com os atuadores. Só que há uma série também dentro desses condicionais que são as estratégias de funcionamento, que é o que nós vamos ver agora. E olha o seguinte, estou compartilhando outra tela aqui com vocês. Tudo o que está nesse cérebro da nossa ECU, ou basicamente quase tudo, tem a ver, sabe com o quê? Com emissões.
diminuir a quantidade de gases poluentes que são emitidos. Então, o que vocês estão vendo aqui é esse compromisso que tem que ter, esse equilíbrio muito difícil, por exemplo, entre potência e economia. E isso que vocês estão vendo é como se prepara a relação ar e combustível aqui, né? Air fuel. Isso é se é lean, que é pobre, rich, que é rico, excesso de combustível, falta de combustível. Está sempre buscando isso aqui, que é uma relação, esse exemplo que estou colocando é para um veículo que seja 100% gasolina, que nós não temos aqui no Brasil, mas seria 14,7 gramas de ar para 1 grama de combustível. Isso seria uma relação estequiométrica para quê? Para conseguir isso que é lambda 1, que é a mistura ideal para quê? Para emissões. Em lambda 1, veja, é o momento onde nós temos menos CO, monóxido de carbono, menos HC, hidrocarbonetos, que isso todo particulado, e menos NOx, que é óxido de nitrógeno. Então, é o momento certo, né? 14,6 em gasolina pura é o que sempre vai estar buscando essa estratégia, conseguir fazer o carro funcionar da melhor forma possível, contaminando menos. Então, isso nunca temos que perder de vista. Não é um carro de corrida que tem que ter a maior potência possível, é um carro que tem que circular contaminando menos. E dessa forma, todos os programas do computador são feitos. Dessa forma, todas as informações que recebe dos sensores vão ao encontro de atingir esse objetivo, a lambda 1, a mistura ideal perfeita para cada uma das situações de funcionamento do motor. Muito bem, mas eu estava falando com vocês que nem sempre tudo funciona redondinho, ou também temos algumas das estratégias que vêm ao encontro de ajudar a essa condição de não poluir. Perfeito. Vejam aqui, vou compartilhar aqui, agora sim vamos falar das 12 estratégias que eu arbitrariamente separei para compartilhar aí com vocês. Vejam aqui, a primeira que nós vamos falar, ela está presente sempre, partida a frio. Por que partida a frio? Porque a partida a frio define as 3 fases de funcionamento do motor, que é motor frio, motor em aquecimento e motor em temperatura normal. Quando o motor está frio, muda absolutamente tudo. Tudo muda. Muda o tempo de injeção, o tempo de ignição, a posição da borboleta, as RPM, muitas coisas também relacionadas a outras estratégias que não funcionam se o motor está frio. Por exemplo, a recirculação dos gases da válvula EGR ou do sistema antievaporativo, tudo isso muitas vezes fica inibido porque o motor está frio, como tantas outras funções também são inibidas em fase fria. Então isso é uma estratégia. Por isso quando se faz diagnóstico, nunca se fazem tantas medições a frio, ao menos que você esteja procurando especificamente uma falha com o motor frio. Então as fases de aquecimento do motor é uma estratégia muito importante. A segunda que aparece aí para vocês, cut-off. Cut-off é o corte do combustível. Daqui para frente vocês vão ver que todas aparecem em inglês. Tá? Inclusive, muitos vão ver isso com essa sigla. DFCO. Deceleration Fuel Cutoff. Deceleration Fuel Cutoff é DFCO, é a sigla em inglês que quer dizer cutoff, corte de combustível. E por que se utiliza isso? É porque é muito simples, porque quando eu estou andando com um veículo já numa velocidade constante e em determinado momento eu tiro o pé do acelerador, por que eu vou precisar continuar injetando? Eu vou andar com a massa em movimento, então vai fazer de freio motor e vai fazer de economia de combustível. Por isso é tão importante conhecer a estratégia de cutoff, saber que todos os veículos de injeção combustível, gasolina, etanol, flex, o que for, tem essa estratégia de cutoff, de corte de combustível quando você tira o pé do acelerador e o veículo está em movimento, ou seja, tem a informação do sensor de giro de roda. Está rodando, está 80 por hora, tirou pelo acelerador, cortou a injeção, não precisa. Isso é o cutoff. Vamos ver outra mais. Na próxima que aparece aí, olha, dashpot. Outra em inglês. O dashpot quer dizer Device for Damping Shock or Vibration. Olha, complicado, né? O que é o dashpot? Na verdade,
é uma forma de desacelerar gradativamente, ou seja, amortecer essa desaceleração para evitar vibrações e sabem para quê também? Para deixar que no momento dessa aceleração, por exemplo, que já tínhamos o cutoff, deixe entrar mais ar, não fecha a borboleta de uma vez, vai amortecendo a queda de RPM. Isso não é exclusivo das injeções eletrônicas. Já nos carburadores já tinham também uma cápsula pneumática, muitos deles, que faziam uma desaceleração gradativa e permitia fazer esse momento de tirar vibrações e deixar entrar mais ar nesse corte de aceleração para fazer uma combustão outra vez com menos emissões. Próximo, vamos ver qual é a próxima estratégia que nós temos aí. Misfire. Misfire quer dizer que se perdeu o fogo, né? Se não tem o fogo, quer dizer falha de ignição no cilindro. Falha de ignição no cilindro, ela pode acontecer porque não está funcionando a ignição mesmo, bobina, vela, o que for, ou também porque deixa de funcionar o injetor. Então, muitas vezes, até quando corta combustível por defeito, aparece como misfire. Quer dizer que não aconteceu a combustão. O fire é o fogo da combustão. Se perdeu a combustão num cilindro. E isso, muitas vezes, quando estão fazendo um diagnóstico, o que acontece? Fica difícil de saber se quem causa isso é a ignição ou é a injeção, o combustível. Por quê? Porque uma das estratégias que tem, olha, por exemplo, se eu não tenho a ignição funcionando, automaticamente também a eletrônica diz, opa, então vou cortar o injetor desse cilindro. Vamos supor, o cilindro número 3 não está funcionando na ignição no cilindro número 3. A central eletrônica tem como saber isso pelo giro do motor, consegue identificar de forma angular qual é o cilindro que não está funcionando. Ok, não está funcionando o cilindro número 3, não tenho ignição. Sabe o que eu faço? Eu vou cortar a injeção. Por quê? Porque não faz sentido colocar combustível se eu não tenho faísca para queimar. Vai sobrar combustível sem queimar, vamos contaminar mais. Então, misfire, na hora do diagnóstico, às vezes é difícil identificar qual é a causa, porque não funciona na ignição nem a injeção, em muitos dos casos. Quem é que está falhando primeiro? E esse é o trabalho para quem faz o diagnóstico automotivo. Vamos na próxima estratégia. Ignition Timing Strategy, ou seja, uma estratégia para mexer no ponto de avanço de ignição. Por quê? Porque muitas vezes eu posso, por exemplo, acelerar um pouquinho a marcha lenta, como? Colocando mais combustível. Mas se eu coloco mais combustível, eu acabo contaminando mais. Sim, verdade. Então, por exemplo, se eu dou uns 3, 4, 5 graus de avanço a mais do que deveria estar, tinha que estar com 6, está com 9, acelera um pouquinho e mexendo um pouquinho no avanço da ignição, dá para regular a marcha lenta. E essa estratégia do ignition timing, ou seja, o momento da ignição, ela é muito utilizada nas centrais eletrônicas. Sabe, muitas vezes também, nós sabemos que um veículo, para a primeira partida fria, se ele está atrasado na ignição, ele pega mais rápido. Então, tem muitos veículos que, ou seja, facilita a partida, que começa quando você vai dar a partida, vai estar, por exemplo, com atraso muito grande na ignição. Está 15 graus de atraso na ignição. Então, até que parte e aí volta a estar 6 graus positivos. Tá, sei lá, 15 graus negativo, agora está 6 graus positivo. Então, essa estratégia de brincar com o avanço de ignição faz parte da unidade de controle. Vamos na próxima aí, que temos aí, recovery. Recovery é estratégia de emergência. Quando alguma coisa acontece que está fora dos parâmetros, a central eletrônica entra em uma estratégia de emergência. Por exemplo, nós vamos ver às vezes até no scanner que diz sensor de pressão do coletor de admissão, sensor MAP, e fora do valor plausível. O que é fora do valor plausível? Quer dizer que todos os sensores têm um rango de trabalho, tem uma medida mínima e máxima. O que se espera a X RPM, por exemplo, a 850 RPM na marcha lenta, com borboleta fechada, teria que ter entre 380 e 420 milímetros de mercúrio, por exemplo. Ele está com 120. Então aí é um valor
não plausível. Um valor não plausível ele considera como uma falha. Uma falha entra em estratégia de emergência recovery. E recovery geralmente mudam todos os parâmetros. O motor tira a potência, pode acelerar um pouquinho a marcha lenta, já não fica no ralente, sei lá, a 900 RPM, fica um pouquinho mais acelerado, acende a luz de check engine, de injeção, e, enfim, há diversas estratégias que vêm à continuação de recovery, estratégia de emergência. Próximo, vamos ver aí, nós temos RPM limit, ou o limite de RPM. Por quê? Porque pode ser que alguém queira enfiar o pé lá e levar a RPM o máximo. Então, a eletrônica tem um limite máximo que permite. Para quê? Para proteger o motor, porque senão, imagina ter um carro com câmbio manual, pode errar uma marcha e estourar o motor porque ultrapassou o limite de giro do motor. Então, a eletrônica vai controlando isso aí, que é o limite de RPM. Ok, o que mais? Nós temos aí também EGR Strategy. Até falei no comecinho, né? Recirculação de gases de escapamento é EGR e ela não vai atuar em qualquer momento. Vai atuar, como estamos falando, igual que muitas outras estratégias, a partir de determinada temperatura de funcionamento do motor, e isso aí vai permitir um percentual de recirculação em determinada condição. Isso também tem a ver com emissões, e por isso existe essa EGR Strategy. O que mais nós temos aí? Vamos agora à próxima, Fuel Trim Strategy. Olha, essa aqui é muito importante. O Fuel Trim é o aprendizado do combustível. Na verdade, aí, como a central eletrônica pode fazer o que se conhece como correções de curto prazo e de longo prazo. O que quer dizer isso? Olha, o motor é uma máquina, então ele não vai ser sempre igual. Por mais, até se você pegar dois motores iguais, 100 km de fábrica, vai medir tudo, não é igualzinho. E o motor, depois que está circulando, 10 mil, 20, 50 mil quilômetros, os parâmetros de funcionamento também vão mudar. Então, assim, e essa quantidade de injeção que a gente tem o que a central, a ECU, tem que colocar aí dentro, veja só também que vai ter que estar ajustando. Tem hora que tem um pouquinho mais rico, um pouquinho mais pobre, mas sempre dentro do mapa. O que é o mapa? É o que se espera, o que teoricamente deveria estar entregando de combustível nessa condição. Então, isso é o valor teórico. Do valor teórico, às vezes você tem que acrescentar um pouquinho mais de combustível, às vezes você tem que tirar um pouco mais de combustível. E para isso utiliza a estratégia de correções que se chamam a curto prazo. Olha, está agora precisando um pouquinho mais de combustível, está sempre tendendo a um pouquinho mais de excesso de combustível, então vai mudando os mapas de injeção, ou o contrário, vai retirando o combustível. Quando isso se prolonga no tempo, aí já passa a ser uma estratégia de longo prazo e esse ajuste da quantidade de combustível está permanentemente sendo feito pela unidade. Vamos no próximo aí. Self-Learning ECU. É o autoaprendizado da unidade de controle eletrônica do motor. O que quer dizer isso, autoaprendizado? Olha, como acabei de falar, assim como no injetor varia a quantidade de combustível, tem muita coisa que varia. Por exemplo, um clássico é o corpo de borboleta. A borboleta que vai estabelecer o seu posicionamento, por exemplo, da marcha lenta. Aí passa o tempo, começa a sujar, começa a formar um pouquinho de carvão e sujeira. Já essa quantidade de ar que tinha que passar por aí, já não é a mesma, tem que abrir um pouquinho mais. Ela vai aprendendo que agora está um pouquinho mais suja e vai se ajustando. Esse autoaprendizado vem para isso, para contemplar um pouquinho o desgaste do motor, um pouquinho a sujeira, mas também, às vezes, é uma grande dor de cabeça para os técnicos automotivos, porque esse autoaprendizado pode até mascarar uma falha, porque agora a eletrônica tem a capacidade de se ajustar, se autocorrigir um pouquinho, e às vezes ela está mascarando um defeito mecânico. Leve, mas está mascarando um defeito mecânico. Então, porque tem essa capacidade de aprender e se autoajustar. Porque tem que ser assim, porque as máquinas se desgastam. Se fosse sempre igual, chegaria uns 50 mil quilômetros, o carro não funcionaria mais e o carro ainda é novo com 50 mil quilômetros. Então tem que estar se ajustando a todas essas condições de funcionamento. Vamos na próxima aí. Outra
estratégia WOT. Essa WOT quer dizer Wide Open Throttle, ou seja, o pedal do acelerador, a borboleta no caso, né? Totalmente aberta, ou seja, pé na tábua. Quando você está andando na estrada e pisa o pé na tábua, você está avisando a unidade de controle eletrônico do motor que está na posição WOT. E isso quer dizer o quê? Olha, você às vezes, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade pode até identificar isso. Olha, eu vou ultrapassar aquele caminhão, eu vou pisar no fundo, pisa no fundo no acelerador e você escuta, olha, por um instante desligou o ar-condicionado. É uma estratégia, não é uma falha. Por quê? Porque se você está pedindo toda a potência e todo o torque e você está com o ar ligado, o compressor do ar-condicionado, como um exemplo, né, ele já vai roubar alguns cavalos de força do motor. Então, o que ele faz? Por, às vezes, 4, 5, 10 segundos desliga o ar, ninguém vai sentir nada a nível da temperatura do habitáculo do carro, te dá um pouquinho mais de potência e você ultrapassa com a potência máxima porque você colocou em WOT. Em WOT também as curvas de avanço da ignição, o tempo de injeção, tudo isso muda quando ele identifica que está na posição de pé no fundo lá, WOT. Vamos na próxima aí, na última que vamos falar hoje aqui, Backup Sensor, ou seja, sensor de suporte, de backup, de respaldo. Isso é bastante importante, porque um controle eletrônico de motor tem muitos sensores. Tá? E, eventualmente, cortou um fio, mau contato aqui, e aí, como é que faz? Então, às vezes, utiliza informação de outro sensor que tem uma informação correlativa, vamos dizer assim, para poder utilizar o mesmo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós temos em um carro, normalmente, um sensor de temperatura do motor, do fluido de arrefecimento, que dá a temperatura do motor. E temos outro sensor de temperatura do ar. Então, vamos supor que o sensor de temperatura do motor, não sei, se cortou o fio, não tem mais comunicação. O que vai acontecer? E agora não sabemos a temperatura do motor, é um grande problema. Sim, vai acender a luz de injeção, mas ele consegue trabalhar e com a informação da temperatura do ar, porque está no coletor de emissão, então vai ter uma correlação. Porque se o motor aquece muito, o ar que está no coletor também vai aquecer muito. Então vai fazendo correlações de sensores que trazem magnitudes elétricas que podem ser comparáveis para fazer uma substituição. Tá? Ou não chega a ser uma redundância, como às vezes tem nos aviões, que tem 2, 3 sensores iguais por se quebra um. Não, a gente não tem na indústria automotiva tanta redundância, ou quase nenhuma, mas se utiliza o backup de outra informação como estratégia de funcionamento. Muito bem, bom, espero que tenham gostado. Essa aqui era a ideia de trazer algumas das principais estratégias que tem uma central eletrônica do motor de um veículo normal, tá? Não precisa ser um super esportivo, um veículo popular já com injeção eletrônica utiliza todos estes tipos de estratégias que estão aí disponíveis na programação da ECU. Bom, aguardo vocês no próximo vídeo.